O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, a gente escutou na primeira leitura Paulo se alegrando e contando para os fiéis de Tessalônica da notícia que ele recebeu sobre eles. A notícia que eles, mesmo longe dele, que tinha fundado a comunidade, mesmo tanto tempo, não sabemos quanto tempo, sem visitar essa comunidade, ficou sabendo que aquela sementinha do Evangelho que ele plantou ali estava ainda dando frutos maravilhosos, estava florescendo. Não era só uma questão de conhecimento, de doutrina, mas era a vida. Tanto é que São Paulo sabe que tem que voltar para lá e completar o ensinamento, a doutrina para eles. Mas mesmo eles sem saberem toda a doutrina da fé, eles já vivem a vida cristã de uma forma belíssima. Por quê? Porque se abriram ao Espírito Santo. Vivem a vida nova no Espírito Santo com todos os seus frutos, a alegria, a caridade, a paz, o equilíbrio, e todas as outras virtudes. Então, São Paulo sabe que de todas as virtudes que florescem naquela comunidade, a principal de todas, o principal dom, o principal carisma que tem toda a comunidade cristã é o amor. Então, por isso, ele reza para que o amor entre eles, ou seja, entre os irmãos de comunidade, entre aqueles que fazem parte da comunidade, mas não só esse amor entre os irmãos de comunidade, mas o amor também a todas as pessoas, independentemente se seguem ou não o Evangelho, se são cristãs ou não. Então, ele reza para que esse amor aumente e transborde cada vez mais. E que essa é a santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. No Evangelho, Jesus fala também da sua vinda, como a vinda de um patrão
que não tem que dar prévio aviso, nem tem que informar o empregado a que horas ele vai chegar na casa dele. A casa é dele, ele chega na hora que ele quiser. Se ele quiser chegar de manhã, ele chega. Se quiser chegar de noite, chega. Se quiser chegar de madrugada, ele chega. É para isso que ele tem um empregado lá, para que esteja atento e abra a porta dele quando ele chega, e ele vê que está tudo direitinho na casa, que o andamento da casa funcionou como ele encomendou durante a ausência dele para o empregado. Tá? Então, esse é o servo fiel, o empregado fiel, aquele que diz: o patrão pode chegar a hora que quiser, quando ele chegar, ele encontra a casa arrumada. Né? E juntando isso com aquilo que São Paulo diz, a gente pergunta: o que esse Senhor, né? A gente chama Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse nosso Senhor, Ele espera encontrar o tempo todo em nós, seja de manhã, de tarde, de noite, na manhã da nossa vida, na tarde da nossa vida, na noite da nossa vida, né? No entardecer da nossa vida. E aí a resposta vem com aquela frase tão bonita de São João da Cruz, que é toda ela imbuída do Evangelho, né? Ao entardecer da vida, serás examinado no amor. Que eu digo um pouquinho em forma de provocação. Jesus Cristo não vai te perguntar quantos Pai Nossos, quantas Ave Marias você rezou na vida. E aqui eu não estou dizendo que rezar Pai Nosso e Ave Maria é inútil, né? Pelo contrário. Mas se essa oração não alimentou o nosso amor, não foi a lenha para a fogueira do amor no nosso coração, então, se ele encontra e vê o fogo apagado, as cinzas, então é isso que ele vai nos perguntar. Então, aqui que nós estamos na igreja e a gente abre como que um parênteses para todas as nossas preocupações, né? Cada um de nós vem aqui para a igreja com a cabeça cheia de coisas, de pendentes, de preocupações, de problemas, de coisas da nossa vida. E à medida que a gente vai entrando na celebração da missa, essas coisas como que vão desaparecendo do nosso olhar, do nosso coração, e a gente começa a contemplar elas com uma outra luz, que é a luz de Deus. E a gente percebe quantas coisas que a gente dá tanta importância e se preocupa tanto e perde tanto o sono, a tranquilidade, a paz por causa delas, né? Todas as coisas que nos fazem ter má digestão, né? Como elas são pequenas diante da eternidade de Deus, que olha para nós e só tem uma pergunta, né, para o nosso coração: e o amor? E o amor? Porque isso é a única coisa que fica. Conta no banco, dívida, tudo, né? Vencimento de sei lá do que, política brasileira, internacional, invasão do Afeganistão, sei lá mais o que, CPI, não sei das quantas, tudo passa, coisas que ficam, né? E aqui cada um de nós também pode dizer da minha vida, as coisas que tanto me preocupam agora mesmo na minha vida, tudo isso passa e fica só essa pergunta do meu Senhor, que quando vier me visitar,
visitar a minha casa. E aqui não falamos só do momento da morte ou do juízo final, mas de todas as visitas que Deus nos faz na vida, porque se a gente é capaz de compreender as coisas com olhos de Deus, a gente sabe que Deus nos visita muitas vezes na nossa vida. Em cada dia, Ele nos visita muitas vezes. E cada vez que Ele nos visita, Ele nos faz essa mesma pergunta: e o amor? O amor está vivo? A chama do amor está viva? Ou já está se apagando? Ou só tem brasas se apagando? Ou se só tem cinzas? Onde tinha que ter uma fogueira. E então, irmãos e irmãs, a gente, nessa Eucaristia, a gente pede a Cristo que alimente o nosso amor com o seu amor, porque o amor de Cristo não acaba nunca. E alimentados por esse amor que não acaba, que não termina, a gente pode estar muito confiante que quando o Senhor nos visitar e nos fizer essa pergunta, serás examinado no amor, a gente possa dizer: Senhor, está aqui, mas esse amor que você encontra aqui não é meu, é teu mesmo, é você que colocou esse amor no meu coração.